de Deus diz: pode a tristeza durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Boa palavra com palmeirense, não é mesmo? Veja isso, Jesus. Eu sou palmeirense. Agora não sei se vale para quem torce para o Cruzeiro também, hein? Olha o bispo Adriano aí. Pode durar a tristeza à noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Sabe por que eu estou feliz? Eu sou feliz porque eu tenho Jesus Cristo. O meu time ganha de vez em quando, perde quase sempre. Se eu dependesse dele para ser feliz, eu estava arruinado. E quanta gente precisa de festa para ser feliz, precisa tomar umas e outras para ser feliz, precisa que o time ganhe o campeonato para ser feliz. O bom é poder ser feliz a todo tempo, em toda e qualquer circunstância, porque Deus não muda, Ele continua nos amando. E ninguém, absolutamente ninguém, pode alterar o fato do amor de Deus por nós. Obrigado, Senhor. Da cruz de Cristo. O diabo pode tentar o que quiser, mas Jesus já morreu por nós. Amém? E ressuscitou. Estamos em Cristo, somos novas criaturas. Por isso o palmeirense pode estar feliz hoje. Ai, que bom. Porque acima de tudo é cristão. Está Amém. em Cristo. Participa de um time vencedor. Em Cristo somos mais do que vencedores. Que coisa boa. Então, até o bispo Gabriel pode ficar feliz. Era o favorito, né, bispo? Favorito para ganhar a Libertadores. Melhor time do Brasil. Bom, ainda bem que a fé do bispo Adriano não está no Cruzeiro, né? Está em Jesus, que bênção. E a minha também. Meus amados irmãos, é muito bom estar aqui. E hoje um grupo de pastores e membros de distintas igrejas de origem wesleyana. Isso não é uma coisa especial? Não tem alguma coisa nos unindo e nos aproximando, nos movendo? Não é este o mover de Deus? O mover de Deus não promove unidade, paz, aproximação, entendimento, coisa muito boa. Eu queria falar um pouquinho sobre avivamento, e eu queria que você abrisse sua Bíblia aí, no Salmo 119, versículo 25. Salmo 119, versículo 25, versículo para nossa reflexão inicial. Olha o que diz o texto. Simples, direto, né? Vou ler só essa parte que diz assim: vivifica-me segundo a tua palavra. Não é de hoje que avivamento tem tudo a ver com a palavra. E quando a gente examina as Escrituras Sagradas do Antigo Testamento, do Novo também, a gente observa que avivamentos se deram por causa da palavra, em torno da palavra. A palavra sendo o estopim dos avivamentos. Na época do rei Josafá foi assim. Na época do rei Josias, que vocês devem conhecer muito bem, quase que uma redescoberta. Achado foi o livro. E por conta desse achado, dessa descoberta das Escrituras, um avivamento se deu. E na época de Neemias, então, aquele avivamento dos tempos de Neemias, o povo se reuniu, uma multidão, para passar o dia inteiro ouvindo as Escrituras. E o pessoal estava avivado, hein? Ninguém estava dormindo, não. Para ouvir as Escrituras. Fala, Deus, que eu quero ouvir a tua voz. É a tua palavra que está sendo proclamada. Senhor, a tua palavra é viva e eficaz. Aviva no Senhor.
Vivifica-nos segundo a tua palavra. Amém, Jesus. Amém. Em Pentecostes nós vemos que depois do derramar do Espírito sobre a igreja, o sinal que aquela multidão tinha em comum era que todos permaneciam na doutrina dos apóstolos. A palavra de Deus foi destacada em primeiro lugar quando se descreve os sinais da plenitude do Espírito no meio do povo. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. De tempos em tempos a igreja precisa ser renovada, precisa ser avivada. Chegou o tempo em que estavam cobrando para perdoar pecados na igreja, a igreja cristã. Nem podemos dizer igreja católica. Éramos nós lá no passado. Era a igreja cristã. Essa igreja cristã havia se corrompido, decaído, e agora não vivia mais a graça, estava cobrando para comunicar uma bênção de Deus, o perdão dos pecados. E não estão cobrando hoje em dia? Meu filho fez até uma menção sobre cobrar pelo Espírito Santo hoje. Há que se fazer sacrifício, entenda-se, né? Há que se fazer votos, entenda-se também dinheiro. Há que se pagar muito, há que se sacrificar muito para conquistar o direito da plenitude do Espírito nos dias de hoje. Há igrejas que se dizem evangélicas, mas que estão atuando mais como uma igreja católica medieval, cobrando para comunicar as bênçãos de Deus. Na época então de Lutero, o que nós tivemos? Um avivamento. E o que é que promoveu e provocou esse avivamento? Que Lutero descobriu a graça de Deus nas Escrituras Sagradas. Ele abriu a Bíblia. Ele entendeu pelas Escrituras Sagradas que pela salvação, pelo perdão, pelo Espírito Santo não se paga. Pela graça sois salvos. É a graça de Deus. E foi isto um poder que reformou a igreja, que mudou o mundo. É um divisor de águas. A palavra de Deus estupiu para o avivamento da reforma. E na época de Wesley, o que estava fazendo Wesley quando foi cheio do Espírito Santo? O que estava fazendo Wesley quando seu coração foi estranhamente aquecido? Alguém tem alguma ideia? Acho que todos nós sabemos muito bem. Ele estava ouvindo a palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Conhecereis a verdade vos libertará. Avivamento é libertação. Avivamento é libertação através da palavra da verdade. Olha, o avivamento wesleyano também é fruto da palavra de Deus. Irmãos, avivamento que se preze, avivamento genuíno e autêntico, conforme as Escrituras Sagradas e conforme registrado na história da igreja. Os mais dignos avivamentos sempre foram ao redor da palavra, ou em outras palavras, um retorno à palavra de Deus. É um retorno à palavra de Deus. Mas não se fazem mais avivamentos como no passado, não é mesmo? Dizem que estamos no meio de um avivamento no Brasil. Bem, as igrejas estão se enchendo de gente, mas são de pessoas transformadas, são de pessoas que estão dando um testemunho eloquente de Deus. As pessoas estão indo à igreja, sim, muitos e milhares, para não dizer milhões. Elas estão buscando uma vida semelhante ao Senhor. Elas estão buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Estão elas aspirando pelas coisas do céu, pelas coisas de Deus, lá de cima onde Deus está?
ou estão fissuradas, fixadas nas coisas materiais? Avivamento parece ter perdido o escândalo da cruz, não é mesmo? Não é mesmo? O preço do discipulado está esquecido, até o céu ficou de lado. O que eles querem é o céu na terra, o que eles querem é a prosperidade material, era serem bem-sucedidos. Então, para pensar. Nós precisamos de um avivamento, mas de um avivamento à moda antiga. Queria que você abrisse sua Bíblia, e com isso quero terminar minha consideração em 1 Reis, capítulo 16, versículo 33. 1 Reis, primeiro livro de Reis, né? 1 Reis, melhor dizendo. Capítulo 16, versículo 33. Coloquemos em pé, porque aí você faz reverência à palavra de Deus e já desperta aquele que está do teu lado meio vontade de cochilar, não é mesmo? O que está acontecendo? Já chegou a hora de ir embora? Oba, não. Ainda falta um pouquinho para as 2 da manhã. Aguenta um pouco mais. Deus está presente. Muito bom. Amém. Olha só a palavra de Deus que ela diz, falando do reinado do rei Acabe. Também Acabe fez um poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominações para irritar o Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Em seus dias, nos dias do rei Acabe, Hiel, o betelita, edificou a Jericó. Quando lhe lançou os fundamentos, morreu-lhe Abirão, seu primogênito. Quando lhe lançou as portas, morreu Segube, seu último, segundo a palavra do Senhor, que falara por intermédio de Josué, filho de Nun. Veja só o versículo 1 do capítulo 17. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nesses dias, segundo a minha palavra. Amém? Pode assentar. Quero fazer uma rápida consideração sobre isso, porque na época, nos tempos de Elias, houve também um avivamento. E os tempos de Elias são descritos aqui, porque são contemporâneos dos tempos de Acabe. Acabe, o pior rei de Israel de todos os tempos. Ele se juntou então a uma mulher chamada Jezabel. Pior do que ele já era da pá virada. A mulher ainda muito pior, botava pilha nesse homem. Levou todo o reino à idolatria, praticava injustiças, maldade, a corrupção campeava solta. É descrito aqui como o pior de todos os períodos. Então Elias nasce, é contemporâneo de um período onde o diabo parece que está ditando as regras. Parece que o diabo está tomando conta da situação, pintando e bordando. É nesse período que nasce Elias. E aqui é descrito os pecados do rei Acabe: idolatria, malignidade, injustiça. E de repente, no versículo que antecede a apresentação desse personagem tão fantástico que é o Elias, o último versículo do capítulo 16, que é aí o versículo 34, fala de um tal de Hiel. Vem do nada, né? Mas está falando de Acabe, então nos dias de Acabe, um tal de Hiel. O que o Hiel vai fazer? Ele vai reconstruir Jericó. Quando é que Jericó foi destruída? Na época de Josué. Você sabe que Josué rogou uma praga sobre quem ousasse reconstruir Jericó? Sabia disso? Abre a Bíblia aí, Josué 6:26. Ele rogou uma praga. Ele falou: essa cidade caiu pelo poder de Deus,
foi a primeira da nossa entrada em Canaã. Então que fique como um marco, e que ninguém ouse reconstruí-la, porque se alguém ousar reconstruir, o que disse Josué que aconteceria? Nos fundamentos da obra, nos alicerces da reconstrução, morreria quem? O filho mais velho, da criatura que ousasse reconstruir a cidade. E quando colocasse as portas, o que ia acontecer? Ia morrer o caçula dessa pessoa. Nos dias de Acabe, quando Acabe pintava e bordava, e provavelmente Elias estava lá no seu canto, desacorçoado, perplexo: onde está Deus? O diabo parece que reina. Eu sei que Deus é o rei, mas eu não estou vendo o seu reinado. Onde é que está Deus que não se move? Por que o diabo está dando as cartas? Por que permite-se que Acabe faça o que bem entende, implante, instaure, estabeleça a idolatria, o culto a Baal como culto oficial do povo hebreu, do povo de Deus, do povo de Jeová, que recebeu as tábuas da lei, que passou pelo Mar Vermelho? Como é que se pode dizer? Enquanto Elias estava lá, de repente algo acontece, e esse algo é esse tal de Iel. Sabe o que significa Iel? Deus vive. Nasceu, foi batizado com o nome tanto, né? Deus vive. Mas ele não estava nem aí para Deus, vivia como se Deus não existisse, desconsiderava a palavra de Deus, fazia pouco caso dela, e reconstruiu Jericó à custa da morte de seu filho mais velho e do seu caçula. Quando isso aconteceu, cumpriu-se a palavra de Deus na boca de Josué, não foi? Cumpriu-se. E Elias estava lá no seu canto, e ele leu as notícias do jornal. Ele descobriu o que se passou, o que se passava em Jericó. Não ficou animado ele? Deus está vivo, com Deus não se brinca, de Deus não se zomba, o que o homem plantar vai colher. Deus está vivo. Esse homem se chama Deus está vivo. Agiu sem temor de Deus, sem temor da palavra. O Senhor agiu, o Senhor está vivo mesmo. E a fé que vem pela palavra de Deus acendeu-se no coração de Elias. Por isso que é dito aqui: então Elias. O que Elias está fazendo aqui? Então está relacionado ao que foi dito anteriormente. Então, por causa do episódio de Iel, Elias volta-se para a palavra de Deus, volta-se mais cuidadosamente para a palavra de Deus, e ele descobre algumas coisas. Na palavra de Deus tem uma outra profecia que tem tudo a ver com o momento em que Israel está vivendo. Uma profecia de Moisés. Essa profecia de Moisés, Deus fala assim, através da boca de seu servo Moisés. Abra lá, Deuteronômio 11, 16 e 17. Bem, eu vou resumir para você, mas você pode conferir. Deus diz: se o meu povo se desviar, se o meu povo praticar idolatria, eu vou fechar as portas do céu e não vai chover sobre a terra. Palavra de Deus. Elias está animado por causa da palavra de Deus. Não está animado por causa da palavra de Deus? Está muito animado por causa da palavra de Deus. Volta-se para ela com seriedade, porque a palavra de Deus é viva, porque o nosso Deus está vivo. E ele, quando encontra essa profecia, ele começa a orar. Cumpra-se, Senhor, a tua palavra. Tiago diz que Elias orou com instância para que não chovesse. Por que ele orou para que não chovesse? Porque ele queria que a palavra de Deus se cumprisse. Se a idolatria está institucionalizada, então, Senhor, cumpra-se a sua palavra para que haja contrição, arrependimento e temor de Deus nessa terra, e o povo volte-se para o Senhor. Orou, estava diante da palavra, profecia de Deus na boca de seu servo Moisés: não choverá sobre a terra de um povo idólatra. E ele disse:
Senhor, cumpra-se a tua palavra. Orou com instância. E agora ele se apresenta com uma coragem, meus irmãos. Se apresenta diante de um tirano, de um déspota. Se apresenta diante dele para dizer uma palavra que é uma palavra até um tanto desaforada da perspectiva do rei que a recebe. Não vai chover. E agora ele diz, segundo a minha palavra, porque ele está confiado na palavra de quem? Na palavra de Deus. Ele é um homem da palavra. Isso não veio do nada. A primeira profecia de Elias, e Elias é considerado o pai dos profetas. No Antigo Testamento temos a lei representada por Moisés, e os profetas, toda a casta de profetas, todos eles representados na figura de Elias, Moisés e Elias, a lei e os profetas, que se apresentam no Monte da Transfiguração, que testificam de Cristo. Lá estava esse homem, com esta grandeza, esse homem que veio da terra do nada, da região dos beduínos, esse homem que era um João ninguém, mas que ousou crer na palavra e orar por ela, e foi usado como ninguém, e agora se apresenta diante do rei. Não vai chover, e você sabe que não choveu. E depois ele lança um desafio. Vamos ver quem é que faz descer fogo do céu. E vai descer fogo do céu, segundo a oração desse homem. E ele vence os 400 profetas de Baal. E cantamos uma música que diz a respeito a esse episódio, de uma pequena nuvem que se apresentou no céu, e o Elias diz, já é sinal de uma grande chuva que vai vir, porque ele orou para que chovesse novamente, e novamente choveu. E a palavra de Deus diz que nós devemos nos identificar com Elias. Elias era um homem como nós, disse Tiago. Como nós? Não é possível. Eu acho que Elias era um ET, subiu até para o céu numa carruagem, deve ter sido um disco voador. Não, um homem de carne e osso, um homem da Transjordânia, um homem do deserto, um homem quase que das cavernas, um homem primitivo, um homem simples, mas que foi usado por Deus, por simplesmente ter confiado na palavra do Senhor. Esse é o avivamento, o retorno da palavra, o avivamento que vem da palavra, do Evangelho de Cristo, para toda a terra. Deus nos abençoe, meus amados irmãos. Queremos um avivamento, queremos fé, e fechamos a palavra de Deus. Aí não dá certo, não é? Queremos avivamento, façamos como Wesley, Lutero, façamos como Josafá, Josias e Neemias. Voltemos para a palavra de Deus. Amém.